Malaquias, capítulo 1. Uma pronúncia. A palavra de Jeová a respeito de Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, disse Jeová, e vós dissestes, de que modo nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, é a pronunciação de Jeová, mas a Jacó eu amei, e a Esaú eu odiei. E finalmente fiz os seus montes um baldio desolado, e a sua herança para os chacais do ermo. Visto que Edom está dizendo, fomos destroçados, mas retornaremos e construiremos os lugares devastados, assim disse Jeová dos exércitos. Eles, da sua parte, construirão, mas eu, da minha parte, derrubarei. E as pessoas certamente os chamarão de território da iniquidade, e o povo que Jeová verberou por tempo indefinido. E vossos próprios olhos o verão, e vós mesmos direis, magnificado seja Jeová sobre o território de Israel. O filho, da sua parte, honra o pai, e o servo, seu grandioso amo. Portanto, se eu sou o pai, onde está a honra dada a mim? E se eu sou um grandioso amo, onde está o medo de mim? Disse Jeová dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dissestes, de que modo desprezamos o teu nome? Por apresentardes sobre o meu altar pão poluído. E vós dissestes, de que modo te poluímos? Por dizerdes, a mesa de Jeová é algo desprezível, e ao apresentardes um animal cego para ser sacrificado, não é mal. E ao apresentardes um animal coxo ou doente, não é mal. Leva-o perto ao teu governador, por favor. Terá ele prazer em ti ou receber-te-á bondosamente? Disse Jeová dos exércitos. E agora, por favor, abrandai a face de Deus para que nos mostre favor. Isto ocorreu procedente da vossa mão. Receberá bondosamente a qualquer de vós? Disse Jeová dos exércitos. Então quem há entre vós que fechará as portas? E vós não acendereis o meu altar, por nada. Não me agrado de vós, disse Jeová dos exércitos, e não tenho prazer na oferenda da vossa mão. Pois meu nome será grande entre as nações, desde o nascente do sol até o seu poente, e em todo lugar se fará fumaça sacrificial, far-se-á um oferecimento ao meu nome, sim, um presente limpo. Porque meu nome será grande entre as nações, disse Jeová dos exércitos. Mas vós me profanais com a vossa declaração. A mesa de Jeová é algo poluído, e seu fruto, seu alimento, é algo desprezível. E dissestes, eis, que fadiga! E fizestes que se fungasse por causa disso, disse Jeová dos exércitos. E trouxestes o que fora arrebatado, e o coxo e o doente. Sim, vós o trouxestes como presente. Posso eu ter prazer nele da vossa mão? Disse Jeová. E maldito aquele que agir astutamente quando há na sua grei um animal macho, e ele fizer um voto e sacrificar a Jeová um que é ruim. Pois eu sou um grande rei, disse Jeová dos exércitos, e meu nome inspirará temor entre as nações. Capítulo 2. E agora, este mandamento é para vós, ó sacerdotes. Se não escutardes, e se não o tomardes ao coração dar glória ao meu nome, disse Jeová dos exércitos, então hei de enviar sobre vós a maldição, e vou amaldiçoar as vossas bênçãos. Sim, eu até mesmo amaldiçoei a bênção, porque não o tomais ao coração. Eis que por vossa causa censuro a semente semeada, e vou espalhar esterco sobre as vossas faces, o esterco das vossas festividades, e alguém realmente vos carregará até ele.
E tereis de saber que vos enviei este mandamento, a fim de que continue meu pacto com Levi, disse Jeová dos exércitos. Quanto ao meu pacto, mostrou ser com ele um de vida e de paz, e continuei a dá-las a ele, junto com medo. E ele continuou a temer-me, sim, porque ele mesmo ficou aterrorizado por causa do meu nome. A própria lei da verdade mostrou estar na sua boca, e não se achou injustiça nos seus lábios. Andava comigo em paz e em retidão, e muitos foram os que ele fez recuar do erro. Pois são os lábios do sacerdote que devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem as pessoas procurar a lei, porque ele é o mensageiro de Jeová dos exércitos. Mas vós, homens, vós vos desviastes do caminho, fizestes muitos tropeçar na lei, arruinastes o pacto de Levi, disse Jeová dos exércitos. E também eu, da minha parte, certamente farei que sejais desprezados e rebaixados para todo o povo, porquanto não guardastes meus caminhos, porém mostrastes parcialidade na lei. Não é um só Pai que todos nós temos? Não foi um só Deus que nos criou? Por que é que agimos traiçoeiramente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos antepassados? Judá agiu traiçoeiramente e cometeu-se uma coisa detestável em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade de Jeová, que ele amou, e apossou-se da filha de um deus estrangeiro como noiva. Jeová decepará todo aquele que fizer isso, aquele que estiver desperto e aquele que responder, das tendas de Jacó, e aquele que apresentar uma oferenda a Jeová dos exércitos. E esta é a segunda coisa que fazeis, resultando em que o altar de Jeová esteja coberto de lágrimas, de choro e de suspiros, de modo que não mais se olha para a oferenda, nem se tem prazer em qualquer coisa procedente da vossa mão. E dissestes, por que razão? Por esta razão, que o próprio Jeová deu testemunho entre ti e a esposa da tua mocidade, para com a qual tu mesmo agiste traiçoeiramente, embora ela seja tua parceira e a esposa do teu pacto. E houve um que não o fez, visto que tinha o que restava do espírito. E o que procurava este um? A descendência de Deus. E vós tereis de guardar-vos quanto ao vosso espírito, e que nenhum de vós haja traiçoeiramente com a esposa da sua mocidade. Pois ele tem odiado o divórcio, disse Jeová, o Deus de Israel, e aquele que cobriu a sua vestimenta de violência, disse Jeová dos exércitos. E tendes de guardar-vos quanto ao vosso espírito, e não deveis agir traiçoeiramente. Fatigastes a Jeová com as vossas palavras e dissestes, de que modo fatigamos? Por dizerdes, todo aquele que faz o mal é bom aos olhos de Jeová, e de tais é que ele mesmo se agrada. Ou, onde está o Deus da justiça? Capítulo 3. Eis que envio o meu mensageiro, e ele terá de desobstruir o caminho diante de mim. E repentinamente virá ao seu templo o verdadeiro Senhor, a quem procurais, e o mensageiro do pacto, em quem vos agradais. Eis que virá certamente, disse Jeová dos exércitos. Mas quem aguentará o dia da sua vinda, e quem se manterá de pé quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do refinador e como a barrela dos lavadeiros. E terá de assentar-se como refinador e purificador de prata, e terá de purificar os filhos de Levi, e terá de depurá-los como o ouro e como a prata, e hão de tornar-se para Jeová pessoas que apresentam uma oferenda em justiça. E a oferenda de Judá e de Jerusalém será realmente agradável a Jeová, como nos dias de há muito tempo, e como nos anos da antiguidade. E vou chegar-me a vós para julgamento, e vou tornar-me testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que agem fraudulentamente com o salário do assalariado, com a viúva e com o menino órfão de pai, e os que repelem o residente forasteiro, ao passo que não me temeram, disse Jeová dos exércitos. Pois eu sou Jeová, não mudei.
E vós sois filhos de Jacó, não chegastes ao vosso fim. Desde os dias de vossos antepassados vos desviastes dos meus regulamentos e não os guardastes. Retornai a mim, e eu vou retornar a vós, disse Jeová dos exércitos. E vós dissestes: de que modo retornaremos? Porventura roubará o homem terreno a Deus? Mas vós me roubais. E dissestes: de que modo te roubamos? Nas 10ª partes e nas contribuições. Vós me amaldiçoais com a maldição, e é a mim que roubais, a nação na sua inteireza. Trazei todas as 10ª partes à casa do depósito, para que venha haver alimento na minha casa. E experimentai-me, por favor, neste respeito, disse Jeová dos exércitos, se eu não vos abrir as comportas dos céus e realmente despejar sobre vós uma bênção, até que não haja mais necessidade. E eu vou censurar por vós o devorador, e ele não mais arruinará para vós o fruto do solo, nem se mostrará a videira no campo infrutífera para vós, disse Jeová dos exércitos. E todas as nações terão de declarar-vos felizes, porque vós mesmos vos tornareis uma terra de agrado, disse Jeová dos exércitos. Fortes foram as vossas palavras contra mim, disse Jeová, e dissestes: que falamos entre nós contra ti? Dissestes: de nada vale servir a Deus. E que lucro há em termos cumprido a obrigação para com ele, e em termos andado acabrunhados por causa de Jeová dos exércitos? E atualmente declaramos felizes os presunçosos. Também os praticantes da iniquidade foram edificados. Eles também têm experimentado a Deus e conseguem safar-se. Naquele tempo, os que temiam a Jeová falaram um ao outro, cada um ao seu companheiro, e Jeová prestava atenção e escutava. E começou-se a escrever perante ele um livro de recordação para os que temiam a Jeová e para os que pensavam no seu nome. E eles hão de tornar-se meus, disse Jeová dos exércitos, no dia em que eu produzir uma propriedade especial. E vou ter compaixão deles, assim como o homem tem compaixão do seu filho que o serve. E vós haveis de ver novamente a diferença entre o justo e o iníquo, entre o que serve a Deus e o que não o serviu. Capítulo 4. Pois eis que vem o dia que arde como fornalha, e todos os presunçosos e todos os que praticam a iniquidade terão de tornar-se como restolho. E o dia que virá certamente os devorará, disse Jeová dos exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem galho. E para vós, os que temeis o meu nome, há de brilhar o sol da justiça, com cura nas suas asas. E vós realmente saireis e escarvareis o solo como os bezerros cevados. E vós haveis de pisotear os iníquos, pois tornar-se-ão como poeira sob a sola de vossos pés no dia em que eu agir, disse Jeová dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe ordenei em Horebe concernente a todo Israel, sim, regulamentos e decisões judiciais. Eis que vos envio Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E ele terá de voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha e realmente golpeie a terra, devotando-a à destruição.